Alexandre era jovem, forte, poderoso e muito astuto. O jovem conquistador já havia conquistado todo o poderoso Império Persa e quase todo o mundo conhecido. Agora ele mirava seus olhares para a conquista da misteriosa Índia, o lugar onde eles pouco sabiam. Foi na Índia em 326 a.C. que ele alcançou o que muitos consideraram sua última grande vitória, a Batalha de Hidáspes. A marcha inicial de Alexandre pela Índia foi relativamente fácil. Ele ganhou vários aliados ao longo do caminho. Os que se rendiam eram culpados pelo rei. Ele enviou um agente a Porus em busca de uma solução pacífica, mas o orgulhoso rei se recusou a pagar tributo, dizendo a Alexandre que o enfrentaria na batalha. O jovem rei entendeu que, para continuar sua marcha pela Índia, ele teria que derrotar o rei Porus. Porus se sentiu confiante, acreditando que sua maior defesa estava no próprio rio, que tinha quase 2 quilômetros de largura, profundidade e correnteza forte. Quando Alexandre chegou lá, o rio estava ainda mais cheio, principalmente pelo derretimento das neves do Himalaia. Porus acreditava e esperava que Alexandre tivesse que esperar baixar antes de cruzar ou simplesmente abandonar sua campanha e partir. Em preparação para a chegada dos macedônios, ele estacionou seu exército em uma posição defensiva ao longo do rio e esperou. Embora os números exatos variem, as estimativas colocam Porus com 20 a 50 mil soldados de infantaria, mais de 2.000 de cavalaria, 200 elefantes de guerra e mais de 300 carruagens. Como nas batalhas anteriores, Alexandre enfrentaria um exército que o superava em número, algo que nunca parecia preocupá-lo. Infelizmente para Porus, ele havia subestimado o brilhantismo do jovem rei macedônio. Alexandre era diferente de qualquer outro. Como Porus havia imaginado, Alexandre acampou bem em frente a ele no lado oeste do Hidáspes e deu todas as indicações de que esperaria que a estação das monções terminasse, e receber grandes carregamentos de grãos de seu aliado indiano, o rei Onfis. Mas, na realidade, ele não tinha intenção de esperar. A fim de se preparar para a batalha inevitável, ele reuniu o apoio de muitos rajas locais, incluindo um movimento que Alexandre esperava irritar Porus. Alexandre também havia chegado ao Hidáspes bem preparado. Antes de marchar para a Índia, ele recrutou tropas adicionais de muitos dos territórios persas que havia conquistado, treinando-os no estilo macedônio de luta, um movimento que enfureceu os veteranos soldados macedônios. Por fim, antecipando o uso de elefantes por Porus, ele acrescentou arqueiros a cavalo citas. Do outro lado do rio, Porus também estava se preparando e esperando com seu exército de elefantes, cavalaria, infantaria e carruagens de 6 homens. Porus acreditava que tinha vantagem final. Ele tinha apenas que permanecer em sua posição defensiva, guardar os melhores pontos de travessia em potencial e massacrar o exército de Alexandre quando eles tentarem atravessar o rio. Mas, se os macedônios tivessem sucesso e se cruzassem, teriam que enfrentar seus elefantes. Embora o uso de elefantes tenha um lado positivo, eles entram em pânico facilmente e são difíceis de controlar. Uma prova disso é que os soldados romanos, após aprender a lutar contra elefantes, os derrotavam com facilidade. Ainda assim, Alexandre e outros, incluindo o grande cartaginês Aníbal, iriam usá-los em futuras batalhas. O historiador Plutarco relata a chegada de Alexandre ao Hidáspes. Alexandre, em suas próprias cartas, conta a sua guerra com Porus. Ele diz que os dois exércitos estavam separados pelo rio Hidáspes, cuja margem oposta a Porus mantinha continuamente seus elefantes em ordem de batalha, com as cabeças voltadas para os inimigos, para guardar a passagem, que ele, por outro lado, fazia todos os dias um grande barulho e clamor em seu acampamento, para dissipar as apreensões dos bárbaros. Alexandre e seu exército estavam sentados do outro lado do Hidáspes, de frente para Porus, cada rei bem visível para o outro. Percebendo que poderia haver espiões em seu acampamento, Alexandre expressou em voz alta como ele poderia facilmente esperar até o final da estação das monções antes de enfrentar o rei indiano na batalha. Para sustentar sua ostentação, ele construiu inúmeras fogueiras ao longo de seu lado do rio, marchando seus homens para frente e para trás em formação, enquanto procurava um ponto de travessia adequado. A curiosidade levou Porus a inicialmente acompanhar esses movimentos, finalmente decidindo que eram apenas uma diversão e parou, embora continuasse a monitorar possíveis locais de travessia. O historiador Arriano escreveu sobre essa busca por uma travessia.
A resposta de Alexandre foi o movimento contínuo de suas próprias tropas para manter Porus adivinhando. Ele dividiu sua força em vários destacamentos, movendo alguns deles sob seu próprio comando para lá e para cá, destruindo as possessões inimigas e procurando lugares onde o rio pode ser atravessado. Porus continuou a ter esperança de que Alexandre simplesmente desistisse e fosse embora. Alguns historiadores acreditam que Porus não tinha certeza se poderia derrotar os macedônios. Ele logo teria sua chance de descobrir. Após uma longa e tediosa busca, um local adequado para atravessar foi encontrado a cerca de 28 quilômetros do acampamento macedônio em uma curva do rio, uma área densamente arborizada que seria o lugar perfeito para fornecer cobertura. Era tarde da noite e uma terrível tempestade estava acontecendo, mas Alexandre e seu exército estavam prontos. A fim de manter Porus inconsciente de sua travessia, Alexandre deixou cratero no acampamento com força suficiente. Uma história fala de Alexandre deixando um soldado vestido como rei para confundir ainda mais Porus. Alexandre levou consigo parte da cavalaria companheira, os arqueiros montados e várias unidades de infantaria com Heféstio, Perdicos e Demetrios. A travessia seria em 3 fases. Para cruzar o rio com segurança, Alexandre fez jangadas de tendas e usou as 30 galéis e barcos de sua travessia do rio Indo. No total, ele cruzou com cerca de 15.000 de cavalaria e 11.000 de infantaria. Infelizmente, a travessia não foi tão tranquila quanto ele esperava. Alexandre ficou surpreso que, em vez de chegar à margem oposta, desembarcou em uma grande ilha no meio do rio. Da ilha para o outro lado, seus homens teriam que atravessar a pé. Há um desacordo sobre se Alexandre sabia ou não da ilha. Pode ter sido um erro ou pode ter sido de propósito. Muitos não acreditam que a existência de uma grande ilha teria sido algo que Alexandre poderia ter perdido. Depois de chegar à costa ao amanhecer, Alexandre reagrupou seu exército em formação de batalha e preparou-se para seu encontro com Porus. A cavalaria dos companheiros estava estacionada na frente da infantaria. Nem toda a infantaria havia cruzado e se juntaria a Alexandre mais tarde, enquanto os arqueiros montados serviam como uma tela defensiva contra os elefantes à frente da cavalaria porque Alexandre estava relutante em ter seu avanço com cavalaria sem proteção. Os batedores de Porus já tinham visto a travessia do Macedônio e informado o rei indiano da chegada de Alexandre. Porus preparou-se para a batalha. Em uma tentativa inútil de atrasar Alexandre, Porus enviou seu filho com 3.000 cavaleiros e 120 carros. Esta tentativa foi um desastre para Porus. Alexandre matou o filho e destruiu a cavalaria e os carros. Os poucos sobreviventes fugiram de volta para Porus. Arriano, que a maioria acredita ter o relato mais preciso da batalha, abordou esse confronto. E os índios, vendo Alexandre lá em pessoa e sua cavalaria em massa vindo contra eles em cargas sucessivas, esquadrão por esquadrão, quebraram e fugiram. O filho de Porus está entre os mortos, suas carruagens e cavalos foram capturados enquanto tentavam fugir. Sem esperar que o resto da infantaria cruzasse, Alexandre avançou em direção ao acampamento indiano, onde esperaria o restante de sua infantaria chegar. Alexandre não tinha intenção de dar às tropas inimigas um presente de seus próprios homens exaustos e sem fôlego, então ele fez uma pausa antes de avançar para o ataque. Porus se preparou para enfrentar o exército macedônio, colocando sua melhor arma, os elefantes, em sua linha de frente. A cavalaria indiana estava situada nos flancos direito e esquerdo, protegida pelas carruagens de 6 homens. No meio estava Porus montado em seu elefante. Assim como em outras batalhas na Grécia e na Pérsia, Alexandre usou muitas das mesmas técnicas que se mostraram bem-sucedidas. A maioria das fontes concorda que Alexandre, posicionado à direita, usou a cavalaria dos companheiros para atacar os flancos de Porus enquanto seus arqueiros a cavalo atiravam flechas nos elefantes. Coeno, cuja localização inicial é incerta, atacou o flanco direito de Poro enquanto Alexandre atacou o esquerdo. Em uma manobra defensiva, Porus enviou sua cavalaria da direita para dar a volta e ajudar a esquerda contra Alexandre. Em seguida, Porus, que esperava a ajuda de seu aliado, o rei Abizares da Caxemira, enviou seus elefantes contra a falange macedônia. Lentamente, a infantaria recuou, mas sem quebrar as fileiras enquanto os arqueiros a cavalo atacavam com uma saraivada de flechas. Infelizmente para o exército indiano, os elefantes entraram em pânico e revoltaram-se. Na verdade,
causando mais danos aos próprios homens de Porus do que a Alexandre. Arriano escreveu: com o tempo, os elefantes se cansaram e suas cargas ficaram mais fracas, e com nada pior do que trombetas. Aproveitando a chance, Alexandre cercou todos eles elefantes, cavaleiros e tudo mais e então sinalizou para sua infantaria travar os escudos e avançar em massa. A maior parte da cavalaria indiana foi derrubada na ação que se seguiu, sua infantaria também, duramente pressionada pelos macedônios, sofreu perdas terríveis. Enquanto isso, Coeno circulou a retaguarda de Porus e atacou seu flanco esquerdo por trás. O exército de Porus fugiu direto para o encontro com Cratero, que já havia cruzado o rio. 12.000 índios e 80 elefantes morreram lutando contra apenas 1.000 macedônios. Durante toda a batalha, o rei Porus permaneceu em seu elefante, apesar de sofrer ferimentos graves, chocado ao ver seu exército fugir, mas ainda relutante em admitir a derrota e se render. Alexandre se aproximou do rei orgulhoso e derrotado e perguntou como ele queria ser tratado, ao que Porus respondeu que queria ser tratado como rei. Alexandre respeitou isso e disse a Poro que permaneceria rei, devido à lealdade a Alexandre. Plutarco escreveu: quando Porus foi feito prisioneiro, e Alexandre lhe perguntou como ele esperava ser usado, ele respondeu: como um rei. Por essa expressão, disse ele, quando a mesma pergunta foi feita a ele pela segunda vez, compreendeu tudo. E Alexandre, portanto, não apenas permitiu que ele governasse seu próprio reino como sátrapa, mas também lhe deu o território adicional de várias tribos independentes que ele conquistou. Alexandre mais uma vez provou ser um grande general, enganou Porus, e ainda derrotou um forte exército mesmo estando em desvantagem. De Hidaspes, Alexandre continuou em direção ao Oceano Índico. Infelizmente, esta marcha final seria sem seu amado Bucephalus. O gigante cavalo que ele estava com ele desde sua juventude havia morrido de velhice, ele tinha mais de 30 anos. Alexandre construiu uma cidade em sua homenagem, chamada Bucephala. A rota de Alexandre para o oceano não seria sem desafio. Seu exército finalmente se rebelou e convenceu o rei a voltar para casa. Os homens não queriam mais lutar, seu único objetivo era a conquista da Pérsia, e não campanhas sem sentido. Sobre essa decisão, Plutarco escreveu: a princípio Alexandre ficou tão triste e furioso com a relutância de seus homens que se trancou em sua tenda e se jogou no chão, prevaleceu com ele para pensar em retornar. Alexandre iria retornar para casa, ele iria precisar recrutar um novo exército se quisesse conquistar a Índia. O Império Nanda estava formando um gigante exército para parar os invasores, mas ao contrário de que muitos pensam, Alexandre fez várias alianças com reis índios. Ele teria vários reforços em sua luta contra os Nanda, mas a vontade de seus homens de retornar para sua casa prevaleceu. Talvez isso tenha salvado a Índia de se tornar mais uma província macedônia. Alexandre retornou à Babilônia, onde morreria em 323 a.C. Alexandre a cada batalha que lutava mostrava o porquê de ter o apelido de O Grande. Ele é considerado o senhor da guerra.